Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Cinema nos Trilhos, o seu podcast semanal de cinema. Eu sou Yasser, Metrô Espacial. E eu sou o Felipe do Rapidinhos do Cinema. E hoje nós estamos aqui para falar do filme Amantes Eternos, um filme de 2013 dirigido por Jim Jarmusch, ou Jarmusch, não sei como que é a pronúncia do sobrenome dele, que acompanha aí dois atores famosíssimos, que é o Tom Hiddleston, pra quem não conhece é o famoso Loki, né, do universo da Marvel aí, e a Tilda Swinton, que também, pra quem não conhece, uma atriz famosíssima, pra quem não conhece, ela era anciã do Doutor Estranho lá, né? Então, dois atores aí que foram pra Marvel eventualmente. Esse filme é de 2013 e ele é um drama romântico sobre vampiros, né? Os dois atores principais aí, o Tom e a Tilda, eles são Adão e Eva. Não o Adão e Eva bíblico, né? Mas eles têm esse nome. E eles são vampiros que já estão vivos há, sei lá, centenas de milhares de anos. E eles já estão numa fase talvez um pouco depressiva, né? Você já viveu demais, já viu de tudo, você já nada mais tem graça, né? E principalmente o Adam, né? Ele tá muito depressivo. Nada mais, assim, ele gosta muito de música, ele tem um cara que compra alguns instrumentos pra ele e traz algumas coisas que ele pede porque ele não gosta de sair de casa, mas ele é um cara super melancólico, super depressivo e tá cansado dessa vida. E basicamente essa é a história, porque ele quer encerrar a vida e aí a esposa dele, que é a Eva, ela tá... Inclusive eles estão vivendo bem separados, né? Eu acho que depois de milênios convivendo junto, já não aguenta mais. Então ele vive em Detroit e ela vive em Marrocos, né? Então tem essa distância. Mas eles sempre se falam e aí quando ela percebe que ele tá meio depressivo, ela vem visitar ele. Essa é a premissa do filme e a gente vive então esses dias ali, alguns dias da vida depressiva desse Adão e dessa Eva. Felipe, vamos lá, você que também não sabia nada do contexto desse filme, cheguei pra você, falei, assiste isso aí. Você provavelmente foi cego, sem saber de nada. O que você tava esperando? O que você encontrou e o que você achou? Cara, vou te falar que eu não tava esperando absolutamente nada, sabia? Quando você falou, assiste aí Amantes Eternos, botei pra assistir. E no começo, eu demorei um pouco pra entender do que era a história, né? Tom Hiddleston, pra mim, tá meio irreconhecível, porque aquele monte de cabelão na cara assim, eu demorei e fiquei, cara, eu conheço esse cara, quem que é? Aí eu fui dar uma caçada e vi que era ele. A Tilda, né? Tilda Swinton é reconhecível em qualquer lugar do mundo, né? Ela tem uma feição muito característica, assim, um jeito dela, né? Muito característico dela. Eu fiquei um pouco surpreso, porque no começo do filme, né? Eu achei que essas histórias, né? De vampiro, essas coisas modernas, eu fiquei na dúvida inicial se de fato eles eram realmente vampiros ou se era muito aquela pegada daquela galera que vive de uma forma que fala, não, eu sou vampiros, e aí eu faço, tipo, coisas sombrias, eu curto a noite, não sei o que e tal. E já vi, tipo, casos... tipo assim, uns emos góticos, dark, assim. Exato. E tem uma galera, tipo, que é, assim, normal aqui, assim, que faz esses rolês e fala, tipo, eu gosto do estilo dos vampiros e tal, mas não é vampiro, né? Tipo, só a galera que curte mesmo esse estilo. Então eu fiquei na dúvida no início se era isso ou não. E é muito legal ver a perspectiva deles, né? De colocar vampiros num tempo moderno, assim. Uhum. Porque não é coisa tão nova, porque a gente viu aí o filme que era com o Nicolas Cage. Diferente de outras séries, como Sobrenatural, que eles colocam um vampiro ali, tipo, vampiro tudo andando bonitão pela rua, aí ele tá tipo, eu sou incrível, eu tô vivo há mais de 600 anos, e não sei o que, tenho a vida inteira pela eternidade, não sei o que. Aqui não, aqui já tem uma perspectiva do tipo, pô, se você viver tanto tempo e você não tem o que diferencia, só pra contextualizar, o que diferencia eu e você, Yasser, que a gente sabe que tem, sei lá, 80, 70 anos de vida, né? A gente tem um objetivo e fala, pô, eu quero ser o maior cinéfilo, eu quero ser o maior guitarrista, eu quero ser o maior cantor. Então a gente vive a vida em busca desses objetivos, de conquistar as coisas e tal. Só que aí se você passa a viver 600 anos, 1000 anos, e aí você conquista aquelas coisas, você começa a conhecer tanto, que viver perde a graça. Sabe? Tipo, pelo que eu senti nesse filme, é mais ou menos isso. Você vive tanto tempo que viver perde a graça. E aí você vai fazer o quê? Tipo, qual que é o seu objetivo? Você já conhece as pessoas, você já não tem mais saco pra conviver com as pessoas. Tudo que é drama novo pra essas pessoas, às vezes você já viveu há tanto tempo, já repassou por tanto tempo, que acaba ficando maçante. E aí eu acho que nisso que pega muito o personagem ali do Adão, né? Que ele fala, putz, eu não aguento mais ver esses zumbis, né? Que eles chamam as pessoas de zumbis ali. E aí parece que a vida pra ele perdeu a graça, e a única coisa que mantém ele vivo é a arte, né? A música, né? Então, sim. Acho que mais ou menos isso, assim, que eu tiro dessa história. Até que
fui pego de uma forma... fui surpreendido positivamente aí. E eu achei interessante mesmo, isso, assim, geralmente essas histórias de vampiro, elas são... O vampiro sempre... Na ficção sempre teve essa coisa do glamour, né? De Sim. viver num castelo ou numa mansão. E de que como eles viveram muito tempo, então eles também têm muito dinheiro. E aí eles vivem com aquelas roupas do século XVIII, sabe? Aquela coisa assim, super glamurosa, super estiloso, super rebuscado, meio burguês, assim. E não, eles são pessoas normais, assim, né? Por mais que eles tenham vivido tanto tempo, eles são, tipo assim, eles vestem com roupas normais, ele tem uma casa normal, ele não tem nada de luxuoso ali e tal. Então, assim, achei interessante que trouxe essa perspectiva. E só que, como você disse, ele seguia muito pela arte, e eu acho que uma das coisas, assim, que o filme coloca, principalmente pelo Adão ali, é o quanto ele acha as artes, né, a parte criativa moderna sem graça comparado ao que ele já viveu. Então, assim, eu fui no show de não sei quem quando ele tava vivo. Eu falei com tal artista aqui de tal época, sabe? Então ele conviveu nessas épocas, e aí chega no tempo moderno e ele fala, hoje ninguém mais pensa, hoje ninguém mais faz arte como era antes, sabe? Então... Também chegou um ponto onde nem a arte supre mais pra ele, porque ele acha que as coisas começaram a ficar muito repetidas, muito decadente, né, cara? Muito decadente, exato. Então também isso é uma das coisas, assim, por isso que ele acaba chamando os seres humanos normais ali de zumbis, né? Porque, tipo assim, você só vive, você só vai, você só consome e acaba, sabe? Não tem aquela criação, não tem aquela parte da arte mesmo, da paixão da arte, né? Sim. Que o pessoal faz, como tinha antes, assim. Então esse é um dos pontos do filme. Mas é interessante que mesmo ele, assim, mesmo estando no tempo moderno, e mesmo ele não sendo super clássico, assim, né? Mas ele ainda assim se atém a algumas tecnologias meio vintage, né? Por exemplo, ele ouve música em discos de vinil, numa vitrola. TV. Ele tem uma televisãozinha de tubo, assim, um negócio super... Né? Ele não usa muitas tecnologias, enquanto a Eva não, ela já tem um celular, ela tem um smartphone, ela faz as coisas por aplicativo, não sei o que, então assim, ela já é um pouquinho mais moderna que ele, assim. E isso eu acho que diz um pouco com essa depressão que ele tem, né? Que ele já meio que desistiu de tudo, ele só tá ali existindo, assim, né? E aí ele tem esse cara, esse ser humano ali, que eu acho, o filme dá uma induzida que ele sabe que ele é um vampiro ou não sei. Mas ele meio que usa, tipo assim, ele não gosta de sair de casa, aí ele fala, vai lá e compra isso pra mim, tá aqui o dinheiro, né? E aí ele fica comprando guitarras super... assim, personalizadas e edição limitada, porque ele coleciona, assim, que é a única coisa que eu acho que vai mantendo ele, assim, essas guitarras que foi tocada por não sei quem em tal show, sabe? E aí ele fica comprando isso, colecionando. Até o ponto ali onde ele realmente fala, por que eu tô existindo? Por que eu vivo? Por que eu tô aqui, sabe? E aí ele decide até, isso é bem no começo do filme, não é nem spoiler, mas ele decide pedir pra esse cara justamente fazer uma bala de madeira, né? Porque é a única coisa que eu acho que consegue matar o vampiro, entrando nesse lore, assim, de vampiro, que é uma estaca de madeira no peito e tal. De palo santo, né? Assim. Então, e aí ele pede uma madeira específica lá, assim, aí ele faz essa bala. Ao mesmo tempo que esse filme ele é muito interessante, ele é um filme que ele é até certo ponto tedioso. Sim. Não sei se você sentiu isso também. Não, sim, eu concordo. Pra mim, assim, pelo menos ele demora... ele contextualiza bem, só que entre contextualizar vários trechos, né, da vida do personagem, tem sempre ali um espaço muito vago, muito depressivo. E o filme, o tempo todo, ele é um filme escuro. Então, e são 2 horas São 2 horas, né? 1h50, mais ou menos, assim, de filme. E... eu só fui me interessar muito, mas muito mesmo pelo filme, assim, eu acho que já tava ali numa meia hora. Até então eu fui dando chance, porque tinha vários momentos que eles jogavam umas coisinhas ali e tal, na história, e falei, pô, isso aqui é legal, quero ver o que vai acontecer. Mas a hora que pega, acho que a hora que pega fogo mesmo é quando a gente começa a ver ele saindo da casa dele e indo buscar outras coisas junto com a Eva. Porque antes disso, é muito... odeio zumbis, odeio não sei o que. Isso é interessante também que você falou, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que eles são vampiros centenários, né? Até porque o nome Adão e Eva até sugere, não tô dizendo que eles são Adão e Eva, mas assim, sugere que eles, né, são ancestrais, tempo, assim, né? Negócio, tipo, muito tempo já. E eles não bebem sangue de humanos, assim, eles não vão beber, eles não vão matar humanos, né? Tanto ele quanto a Eva, eles estão separados ali, cada um no seu país.
mas eles vão no hospital, eles compram sangue lá dos médicos, assim, tipo aquelas bolsinhas de sangue, e ele bebe esse sangue, ele não bebe direto da fonte, assim. Então, é legal porque a gente fica imaginando, tipo, tá, em que ponto? Porque em algum momento da história eles devem ter, tipo, consumido pessoas. Aí eles pararam porque eles acham errado, ou eles pararam porque é mais fácil você só comprar o sangue do que você ter que ficar escondendo o corpo de pessoas que você mata, sabe? Então, eu achei legal que, assim, eles não respondem isso, mas você fica ali se perguntando, tipo, o que aconteceu pra eles estarem fazendo isso. Eu tinha falado dessa questão do tédio, né, que eu perguntei pra você, por quê? Eu acho que isso é proposital do diretor pra que a gente sinta o que o personagem tá sentindo. Isso é legal. Porque assim, o personagem, ele tá num tédio, assim, de milênios, ele falou, meu, não aguento mais essa vida, eu não, nada, não consigo fazer nada, ele tá num estado depressivo, ele não consegue fazer nada, ele não quer fazer nada, nada tem graça. Então eu acho que justamente o filme, ele é lento, ele é propositadamente lento pra que a gente sinta o tédio que o Adão tá sentindo. Isso, né? Faz todo sentido, né? Porque o filme todo é melancólico, e a gente sente essa melancolia, a gente, tipo... Chega um ponto do filme que você fala, cara, tá, agora eu tô triste já, por que eu tô vivendo? e é o que o personagem tá sofrendo, assim, então eu não achei que o filme ele é tedioso porque ele é mal feito, eu achei que ele é tedioso propositadamente, eu acho que o filme consegue trazer esse tédio pra gente sentir o que o personagem cara. Sente. Isso é muito maneiro, eu não tinha pensado por esse lado não, mas faz todo sentido mesmo, cara. Porra. E é esse incômodo, né, que traz pra gente, achei bem bacana. Tanto é que chega um ponto ali do filme onde a irmã da Eva aparece, e aí, que é onde ele falou, você sai de casa, ele vai pegar sangue, ele vai não sei na onde, aí eles vão num bar, não sei o quê, e aí o filme cria um ritmo, entendeu? Isso. Então pra mim, assim, a gente sente toda aquela melancolia, aquele tédio que ele sente, aí, do mesmo jeito que essa irmã da Eva é mais jovem, ela é uma vampira mais nova, ela é super alegre, sabe, ela quer ir pras festinhas, sempre meio adolescente, assim. E aí ela traz esse choque pra ele, que fica tipo, meu Deus, ela tá muito alegre, ela pula muito, ela vai, sabe? E aí ele começa a fazer as coisas e o filme se agita um pouco, porque quebra a expectativa dele e quebra a expectativa da gente assistindo o filme, entendeu? Sim. Dá um agito na vida e dá um agito no filme. Então, é por isso que eu achei que esse tédio, essa construção é proposital, isso eu achei interessante também. Não, eu ia perguntar pra você sobre o tom do filme, na real, eu achei o filme... Tudo bem que é um filme sombrio, é um filme de vampiro. Mas, cara, o tempo todo que eu assisti o filme tava de dia. E o filme me colocou num estado mental como se eu também estivesse de noite. Eu fiquei ele passa o quê? 90% de meia-noite? Né? 90% à noite. E aí eu fiquei tanto tempo olhando pra tela, assistindo, que de repente quando eu olhei pra janela, eu falei, nossa, tá claro, não tá de noite. Sabe, tipo... eu acho que ele se dá esse clima, né? Tal. Ele se dá esse tom, assim, meio noturno mesmo. Até porque eles não podem sair de dia, eles passam todo o dia dormindo e aí à noite que eles saem pra fazer as coisas. É onde ele vai buscar o sangue, é onde ele vai no bar e tudo mais. Mas sim, eu acho que sim. Eu acho que dá essa... É um filme todo muito escuro, assim, muito... Tudo nesse filme é pra ser melancólico, pra ser triste, pra ser tedioso, assim, sabe? Então é uma escolha bem interessante. Inclusive, assim, apesar de os dois serem meio melancólicos, ele que é quem tá em depressão mesmo. A personagem da Eva, ela tá ok, ela tá vivendo a vida dela ali, normal, né? Ela sente essa mesma coisa que ele, de não ter mais o mesmo nível intelectual, o mesmo nível de artistas do passado, mas ela tá vivendo, ela tá convivendo de boas, né? E é interessante porque, ao mesmo tempo que ele tem o cabelo preto, ele usa roupas pretas, ele é todo... darkzão, ela é o contrário, cabelo branco, roupas brancas, tudo roupa clara. Então, assim, é aquela coisa meio yin yang, assim, sabe? E eles se complementam bastante, né? Adão e Eva, tem todo esse contraste. Apesar de ela ser um vampiro, apesar de ela também viver só à noite, ela representa essa luz e ele representa a escuridão, assim, né? Então... Tem um equilíbrio dos dois, né? É um equilíbrio. E ela que fica tentando, não, vamos lá, olha só, não é assim também. Eu sei que você conheceu fulano lá no passado, mas olha só, né? Tem artistas legais. Então ela fica tentando sempre animar ele, assim, né? Então... ele que realmente tá ali puxando o lado depressivo, né? Ele que não aguenta mais, assim, essa convivência. Mas aí, por alguns motivos, ele decide viajar, ele nunca sai da casa dele, mas ele decide ir com ela pra Marrocos, que é a casa dela, né? E ali tem uma parte interessante assim, só por curiosidade, né? Porque tem uma parte que eles estão perto da rua, assim, e aí ela vai buscar alguma coisa e ele começa a ouvir uma música no fundo. Aí ele ouve, ele olha pra lá e aí tem uma artista num bar, né, cantando. E aí tem uns 4 minutos do filme, a gente vê ela cantando a música inteira lá. Eu fiquei, nossa, né, tipo... Que aleatório isso. Longo, né? Tipo, o cara, eles colocaram o personagem e a gente pra contemplar a música. Exato. Do show, sabe? Aí eu achei
estranho, né? E aí eu fui ver, porque assim, aquela artista que tá cantando ali, ela tá acreditada como o nome dela mesma. Ela é uma cantora. Aham. E a personagem dela do filme é ela na vida real. E aí eu fui pesquisar aquela música específica que ela tá cantando. E o clipe da música é essa cena do filme. Ah, que louco, mano. E aí eu descobri que o diretor desse filme dirigiu o clipe dela porque ele gravou esse clipe junto com esse filme ali naquela cena, entendeu? Então meio que eles usaram o filme pra promover a música, sabe? Pra promover o clipe, assim. Gravaram a Que música da naquela hora. cena. É igualzinho, é muito engraçado. Inclusive, a trilha sonora desse filme é interessante também. Esse filme tem bastante música. Sim. Tem uma muitas. trilha melancólica que eu acho que seta esse tom que a gente tá falando aqui de tristeza e tal. E a trilha toda desse filme é feita pela banda do diretor. O diretor tem uma banda. Nossa, o cara aproveitou o projeto pra enfiar todos os amigos, né? Ele falou assim, Muito bom, cara. eu vou fazer um filme, a gente vai colocar as nossas músicas, eu vou fazer um clipe aqui de outra artista. Mas é interessante, Cara. porque a artista que eles usaram depois naquela cena é uma artista libanesa, eu acho, né? Ela é libanesa. E aí eles até comentam isso no filme, ele fala, essa artista é muito boa, né? E aí a personagem daí vai falar, nossa, ela vai ficar famosa, né, um dia. E aí ele até responde, fala assim, não, tomara que não, ela é muito boa pra ficar famosa, assim, né, tipo... Brincando um pouco com o contraste de quem às vezes fica muito famoso, acaba perdendo um pouco a essência e tal, Perde a né? essência, né, cara? Isso é muito bom. Que tem a ver um pouco com essa experiência que ele tem ali, que ele fala que, tipo, hoje em dia ninguém mais é tão bom quanto os artistas do passado. Porque eu acho que esse é o ponto dele. Os artistas do passado se importavam com a arte, os artistas mais modernos, ou a arte, né, o estado da arte moderna é muito comercial, né, do que Tudo era é muito publicitário, né, passado. cara, hoje em dia. E eu acho muito louco, porque eu fico pensando como que os artistas do passado iriam se comportar hoje, porque os artistas que morreram, boa parte deles, morreram meio que no ápice, né, da carreira deles, assim, tipo, no topo, sei lá, Jim Morrison, aquele cara lá do grunge lá, que eu esqueci o nome dele, o Kurt Cobain, toda essa galera morreu, tipo, muito jovem, muito no auge, fizeram coisas grandiosas, sei lá, até os 30 e poucos anos, até os 27 anos, e você não sabe como eles iam se comportar na época de hoje, sabe? Então a galera fica com esse saudosismo, assim, de, tipo, eles fizeram coisas incríveis e tal, mas hoje eu acho que eles iam sofrer muito, né? Iam sofrer muito com o que o mercado se tornou, né? Com o que o mundo se tornou. Tudo é pra vender, tudo é pra prender atenção, sabe? Então, Sim. eu acho que E esse é o grande, assim, dilema do Adão, sabe? Ele fica nessa, tipo, cara, como, sabe? Tipo, os artistas faziam arte hoje em dia, tipo, é comercial, é tendência, é não sei o quê, tem que fazer aquilo. Então... Ele morrer com a IA, inteligência artificial, imagina? Você bota imagina. lá, faz um filme aí, faz uma música, Sim, sabe? nossa. É acabar total com a Exato. essência da pessoa, com paixão, né? E a música, ela tem uma presença forte, assim, tanto pro Adão, que gosta muito, gosta das guitarras e tal, mas como no filme Sim. como um todo tá sempre presente na música. Mas uma coisa que me chamou a atenção também nesse filme foi a fotografia dele. Não sei se te chamou também, porque assim, eu já acho que o filme começa num plano muito louco, né? Ele começa num plano zenital e Sim. girando, assim, e aí vai Sim, dando um zoom sim. no personagem, girando a câmera e dando zoom. E eu fiquei tipo, nossa, né? Já começou meio louco. E vai trocando entre ele e entre ela. Eles estão em lugares diferentes, mas vai ter... Os dois estão com esse plano e vai cortando entre eles, assim, eu achei muito legal. E a fotografia toda ao longo do filme é muito boa, brinca muito com essa questão dos claros e escuros, né? Daquela coisa yin yang. Sim. Apesar de ser tudo à noite, né? Sempre tem muito esses contrastes da luz. Sim, os pontos onde ela tá sempre é bem mais iluminado e tal. O dele é sempre aquele quartinho. O quartinho dele que parece estar, tipo, enclausurado, assim. Você parece Porque ele que tem tá muito treco numa caixa, acumulado, assim, né? Tem muita coisa, exato. Isso é muito louco, né? Porque ele tem tanto treco acumulado. E faz sentido, porque ele viveu tanto tempo, né? Que ele tem não só acumulou trecos, mas como acumulou experiência, acumulou conhecimento. É até engraçado que é acumulou o momento tristeza. que ela fala, você tá sempre usando essa jaqueta, assim, eu tenho ela há 600 anos. Porque, tipo, pra mim é impressionante você ter conseguido fazer durar 600 anos o negócio, né? Tipo, o negócio não rasgou, tá inteiro, tá bonito. É porque na época os produtos eram de mais qualidade. Era de qualidade, era feito pra durar 600 anos. Exato. Mas sabe, cara, eu achei interessante nesse filme porque eu acho ele um filme de vampiro diferente do que a gente tá acostumado com filme de vampiro, né? Porque a Sim. gente tem os filmes de vampiro que são mais, tipo, o monstro que ataca pessoas. A gente tem os vampiros mais crepúsculo, mais coisa adolescente, assim, mais Sim. aquela coisinha assim. Romancezinho. E aí tem esse, que não deixa de ser um romance, mas ele é um filme, parece que é um filme de vampiro de romance pra adulto, em vez de ser um filme de romance de vampiro pra adolescente, como for um crepúsculo, assim, né? E ele traz essa questão intelectual, essa questão... Os vampiros sempre tem muito essa questão que eles são super inteligentes, isso, aquilo, mas eu acho esse diferente no sentido intelectual. Eles são intelectual artístico, que se importa com a arte, não intelectual, tipo, vivi 600 anos, então eu sei de tudo, né?
E eles não estão orquestrando nada, né? Geralmente filme de vampiro eles estão sempre orquestrando alguma coisa, né? E nesse caso não, eles estão só vivendo. Sim, exato. Só vivendo, só tentando sobreviver, só tentando achar um motivo pra viver e curtindo as coisas, assim, curtindo a arte. Então é um intelectualismo diferente. Eu achei um filme que ele foge do padrão de vampiro, sabe? Até hoje, o filme é de 2013, já faz 12 anos. E até hoje eu não lembro de nenhum outro filme de vampiro, assim, que foge do, vampiro monstro, querendo o mal do mundo, ou vampiro adolescente, sabe? Romancezinho adolescente. Não, eu também não lembro. Eu sinceramente também não lembro de nenhum, assim. Então eu achei diferente. De novo, é um filme que ele tem um pouco desse lado tedioso, que pode afastar muita gente, que vai falar, nossa, que filme chato, nada acontece, porque de fato, nada acontece nesse filme. Se você parar pra pensar, não acontece nada. O filme começa... né? É vida, cara. É a vida. Ele começa e acaba no momento onde tem esses vampiros, onde eles fazem as coisas, onde não sei o que. E acaba. Não tem, sabe? Não tem nada que acontece. Você fala, o que... Eles foram pra lá, fizeram isso, mataram, não sei o que. Não, nada acontece nesse filme. Então, é um daqueles filmes slice of life. Sabe? Que você pega um trecho da vida da pessoa e é aquilo, sabe? Não tem começo, não tem um fim. E a gente vê essa vida, esse recorte da vida da pessoa. E então ele tem sim um aspecto tedioso que eu tenho certeza que muita gente vai assistir e vai falar, nossa, que filme chato, que filme não acontece nada, não sei o que, não tem final, não entende nada. Mas acho que esse é um tipo de filme muito mais pra gente ter essas discussões aqui sobre a arte, sobre a filosofia, sobre a vida, sobre a razão da vida. É muito mais pra você, na sua melancolia, assim como o filme traz, refletir, sabe, ver aquilo e trazer reflexões, do que de fato você tá vendo uma história com começo, meio e fim, A, B e C, e nossa, não sei o que, explodiu e é isso, sabe? Eu acho que é isso. Então, por isso que assim, enquanto eu tava assistindo o filme, eu estava assim, sentindo um pouco entediado, um pouco parado ali, um pouco, nada acontece. Mas conforme o filme progredia, eu ia tendo essas reflexões e percebendo essas coisas que a gente tá discutindo aqui, e o filme fica mais interessante, sabe? Não, mas assim, ele é um filme tedioso, mas eu não senti que ele é um filme desinteressante, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu falei pra você, mesmo que tem os momentos ali que deixa a gente meio tedioso e tal, ele tá sempre contando alguma coisa sobre a vida do personagem, sempre jogando alguma migalha ali sobre a relação dele com os humanos, né, com os zumbis. Então, eu acho que, assim, o filme dá um tranco legal mesmo, pra mim, depois de meia hora, mas antes disso eu acho que dá pra aguentar legal aí, pra quem quiser assistir, acompanhar. Não é um filme pra todo mundo. Não é mesmo. Não é um filme pra todo mundo. Se quiser ação, não vai rolar. Se você tá esperando, assim, um filme às vezes muito classicão de vampiro, monstrão, fazendo as coisas, ou desses vampiros super, não sei o que. É um filme diferente, é um filme parado, é um filme estético, sonoro, assim, é uma experiência, né, estética, sonora, visual e tal. E você tem que estar disposto a entrar nessa reflexão, nessa melancolia, você tem que estar disposto a entrar na melancolia ali do Adão e sentir mesmo, sabe? É um filme bem experiência, assim. Mas eu achei interessante, eu preciso procurar mais coisas desse diretor pra saber o que mais que ele dirigiu. Porque... Jim Jarmusch. Não sei se é uma estética, não sei se é um tema, alguma coisa assim que ele repete, ou se isso aqui é algo diferente do que ele já fez, mas eu assim, fiquei interessado em procurar um pouco dele pra saber o que mais que ele fez, assim, porque é um filme... Não é qualquer diretor que ia aceitar fazer um filme assim que não é tão comercialzão, sabe? É um filme bem de autor, assim, né? Um filme bem de arte, porque o cara, por exemplo, escreveu roteiro, dirigiu, trouxe a performance da música, falou da importância da arte, não sei o quê. Então é um filme bem, assim, mostrando a perspectiva dele mesmo, assim, então... E ele é um cara bem excêntrico, né, velho? Eu vi umas fotos dele aqui, assim, o cara... eu nem vi foto dele, não sei. Não, ele tem uns cabelão, assim, meio... branco, esse jogado, assim, bem artista mesmo. É bem provável que o Adam seja bastante inspirado na perspectiva dele. Pode ser mesmo. Adão, depois você dá uma procurada, você vai ver o cara dele. Não só visual, mas, por exemplo, às vezes ele colocou essa perspectiva que ele tem de, tipo, a arte hoje em dia já não é mais a mesma como antes, as pessoas não se importam. Sabe, às vezes ele colocou essa perspectiva dele ali através do Adam. Então o Adam talvez represente um pouco essa visão de mundo que ele tem, assim, né? Bom, geralmente deve mesmo, né? Porque ele escreveu, então a gente sempre coloca um pouquinho nosso ali na história. Sim. Talvez seja a maneira dele, assim, a maneira que ele fez de fazer esse filme, de encontrar dele passar essa mensagem do tipo, olha como a gente tinha essas coisas antigamente e hoje em dia a gente não tem mais tanto, sabe? E aí ele fez esse filme. Mas é isso, eu não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar no filme. Não, cara, não tem nada aqui não. Eu acho que vale a pena, acho que é um filme que vale a pena dar uma chance pra galera ver. E, assim, não é pra todo mundo, né, como você falou, mas é um filme legal pelo menos pra você refletir um pouco sobre a vida. Se você vivesse, sei aí, 500 anos, 100 anos, 200 anos, sei lá. O que você ia fazer, sabe? Tipo, todos seus amigos já morreram, sua mãe já morreu, seus pais já morreram. Mas aí você faz novos amigos.
Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você já assistiu Amantes Eternos, diz pra gente aí nos comentários o que você achou. Se você não assistiu, diga se você quer assistir, né? Ou se você for lá assistir, você pode voltar aqui pra comentar. Vamos discutir o que mais, às vezes outra perspectiva. A gente falou aqui bastante da melancolia, da estética, da música. Às vezes você tem outro aspecto pra mencionar do filme que a gente não conversou aqui. Pode deixar aí e a gente vai aprofundando essa discussão. E claro, a gente tá aqui no canal com muitos episódios, você pode assistir todos os episódios passados, já tem mais de 80 episódios, e toda semana ou quinzenalmente aí, a gente tá postando episódios novos. Você pode sugerir, inclusive, filmes aqui nos comentários que você quer que a gente assista, porque a gente vai meio cego assistir e traz aqui a perspectiva e a conversa e tal. A gente já fez desde os episódios de filmes super clássicos até filmes super lançamento, então assim... a gente assiste tudo, é uma gama tremenda de filmes aqui pra gente assistir, de todos os países possíveis, a gente ainda vai chegar a fazer um de todos os países, né? É isso então, dê o like, se inscreve, segue, dê estrelinha se você estiver ouvindo isso em áudio na sua plataforma de podcast favorita. A gente se vê no próximo episódio. Fui! Tchau!